pode assentar-se, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler do verso 19 ao 23. João, capítulo 20, do 19 ao 23. Do 19 ao 23, isso. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, está grave. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. Amém. Essa é a primeira aparição de Jesus depois da ressurreição, que ele aparece a um grupo de discípulos. Ele já havia aparecido para as mulheres, para algumas mulheres no sepulcro, para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, mas agora os discípulos, um grande número, algumas dezenas de discípulos estão reunidos e ele se manifesta. É a sua primeira aparição aos discípulos como grupo. Aqui nós percebemos um Jesus que ressuscitou, um Jesus que venceu a morte, e ele se manifesta, e ele age, ele intervém, ele fala com os seus discípulos. E essa mesma realidade de um Jesus ressurreto, de um Jesus vivo, continua sendo a que hoje eu e você podemos experimentar. Jesus não ficou preso, Jesus não ficou limitado a um sepulcro. Em lugar nenhum você vai encontrar os seus restos mortais, a sua múmia. Pelo contrário, ele ressuscitou. Por isso que eu e você podemos hoje experimentar nas nossas vidas a realidade de um Cristo ressurreto, de um Cristo vivo, de um Cristo presente, de um Cristo que é Deus. Por isso que eu gostaria que você, nessa noite, se atendo a esse texto, nós vamos aprender algumas coisas em relação a como Jesus trata conosco. Como esse Jesus, não aquele Jesus mirradinho, sofrido, preso a um crucifixo, preso talvez numa figura que você percebeu, humilde, machucado, ferido, não. Mas um Cristo vivo, que quer que a minha e a sua e as nossas vidas usufruam do poder da sua ressurreição. E a primeira coisa que chama-nos a atenção é que a Bíblia diz que os discípulos estavam em algum local, em uma sala, em um auditório, em um cenáculo, e as portas estavam trancadas, fechadas, chaveadas. E a gente percebe que Jesus não precisou bater na porta. Jesus nem sequer teve que abrir a porta. Quando os discípulos menos perceberam, ele simplesmente estava lá, presente. E o texto diz que eles estavam reunidos com as portas fechadas e Jesus apareceu no meio deles. Ele simplesmente não tomou caso. Ele simplesmente nem sequer perdeu qualquer tempo com o ambiente fechado. O que isso significa hoje para mim e para você, para as nossas vidas? A grande realidade é que Jesus está dizendo a mim e a você que Ele pode ir aonde ninguém pode ir nas nossas vidas. Ele consegue tocar aonde nenhum conselheiro, nenhum psicólogo, nenhum analista, ninguém pode ir na sua alma.
Ele está dizendo que ele consegue ir aonde nenhum médico, com todos os recursos humanos, não consegue ir. Ele está presente. Para ele não existe limitações, nada que o impeça. Jesus pode ir aonde nenhum amante, nenhum homem, nenhuma mulher podem entrar no seu coração. É isso que ele está dizendo. Que ele pode chegar até a sua vida, ele pode chegar até o seu coração, e não só chegar até você, mas ele chega em você. Ele vem a nós em qualquer lugar e em qualquer momento. Não existe situação que impeça o agir de Deus. Não existe ambiente, circunstância que ele não possa tocar. Não existe profundeza, não existe distância, não existe altura que ele não possa intervir. Jesus ressurreto é o Jesus que para ele não existem impossíveis. Por isso que a ressurreição de Jesus entre os mortos se encaixa de uma maneira perfeita na maneira de fazer o que ninguém mais pode fazer. Aquilo que ninguém pode mudar na sua vida, na sua realidade, Jesus pode. É a primeira coisa que nós percebemos. Não existe outra pessoa como ele. E o mais interessante, que ele não era um fantasma. Não era uma aparição. Não era uma catarse coletiva. Não. Ele chegou e disse, toquem em mim, me abracem. Ele, em outro evangelho, diz que ele pediu pão, peixe, ele comeu, ele bebeu. Não era uma alucinação, não era uma teoria, não era um arrepio no corpo, era algo concreto. Deus está dizendo a nós que em Cristo Jesus não existe impedimentos, não existe nada que impeça o agir de Deus. A segunda coisa que nós percebemos é que os discípulos estavam com as portas trancadas, fechadas, com as venezianas escurecidas, em silêncio, porque o texto nos diz que eles estavam com medo. E o medo deles até é compreensível, porque há 3 dias atrás o líder deles, o mestre deles, havia sido preso pelas autoridades. Haviam sido presos pelos aqueles que podiam matar a quem queriam, aqueles que tinham poder de vida e morte sobre as pessoas, e eles estavam com medo. Porque Jesus havia sido morto por ser considerado uma ameaça a César, o imperador romano. Então esses homens estavam com medo. É aí que eu quero que você perceba a realidade, que é no meio do medo dos discípulos que Jesus se manifesta. É no meio do medo que Jesus vem. E é justamente quando eu e você estamos enfrentando os nossos temores, os nossos medos, que surge a maior necessidade, que nós sentimos a maior necessidade de Deus, de Cristo nas nossas vidas. É quando eu e você somos levados a ficar com medo. É quando eu e você nos colocamos diante de uma situação de que talvez nós não precisamos, nós não teremos forças, que nós não vamos conseguir fazer, que nós não estamos preparados para fazer aquilo que é preciso fazer. Quando nós estamos com medo de que nós vamos fracassar, que somos limitados, falhos. Talvez seja o medo de que as coisas não vão dar certo. O medo de que o projeto de Deus para nós não vai se concretizar. É quando nós estamos muitas vezes com medo de que os nossos filhos estão crescendo e tomando um caminho, fazendo escolhas que nós gostaríamos que não fizesse. E a gente fica pensando, será que os meus filhos vão entrar por um caminho desse? E a gente se sente medo, impotente diante da realidade. Muitas vezes é quando nós estamos com medo, será que eu vou conseguir permanecer firme até o final da minha vida? É nessa hora que Jesus age na vida daqueles discípulos. Eles estão com medo do futuro, eles estão com medo das perspectivas que a vida coloca diante deles. E é nessa hora que Jesus aparece. Com essa ação de Jesus no meio deles, ele está dizendo, eu venho para vocês
quando vocês estão com medo. Eu me manifesto a vocês quando os meus filhos, os meus discípulos estão com medo. Ele está dizendo, eu não estou esperando que vocês se reúnam e decidam agir em conjunto. Eu não estou esperando que vocês se reúnam e estabeleçam estratégias, não. Eu não estou esperando que vocês estejam cheios de fé, que vocês sejam pessoas inabaláveis, não. Ele vem quando eles estão com medo, quando eles estão se sentindo fracos, quando eles estão se sentindo amedrontados. Ele, em sua ação, ele está dizendo, eu venho para ajudar você a ter fé. Eu venho para ajudar você a ter fé suficiente para vencer os seus medos. Eu venho para que você tenha esperança em meio ao caos. Eu venho. Se eu fosse olhar para a minha vida nestes meus 40 anos de caminhada com Jesus, eu diria para vocês que a mesma experiência que os discípulos tiveram, em encontrarem-se em situações de medo, em que a sua fé parece que fugiu de entre dos seus dedos, a sua confiança parece que é coisa passada, a realidade do dia a dia, as pressões, a escuridão que te cerca, muitas vezes parece que você está totalmente largado à sua própria sorte. Mas eu digo para vocês que isso que aconteceu com os discípulos é verdade, porque foi verdade na minha vida, tem sido verdade na minha vida, nesses 25 anos de pastorado, nesses mais de 40 anos de caminhadas com Jesus. Na hora que eu mais precisei, que eu estava desanimado, sem fé suficiente, com medo, Jesus, que está vivo, se manifestou, me fortalecendo, me dando graça. Essa é a realidade. Ele vem a nós quando clamamos a Ele, e Ele está em nosso medo, Ele está no nosso temor, Ele está na nossa insignificância, na nossa fraqueza. Por isso que o profeta Isaías diz, falando pela boca de Deus, dizendo, por isso não temas, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu te ajudarei. Esse é o Cristo ressurreto, esse é o Cristo da ressurreição, esse é o Cristo da Páscoa, um Deus presente que vem de encontro às nossas vidas, ou vem ao encontro das nossas vidas, e não importa a circunstância, justamente na hora do medo. O texto nos diz que as portas trancadas, os discípulos com medo, e Jesus vem, e o texto é muito interessante, porque ele diz, Jesus vem e aparece no meio deles. Se Jesus viesse numa reunião como essa aqui, e ele ficasse encostado na parede ali, que nem está a Ieda ali, que nem está o Fuso lá atrás, se eu perguntasse para vocês, o Fuso veio no culto, talvez alguém nem saiba que o Fuso veio no culto. Se eu perguntasse se a Ieda veio no culto, Jesus veio e não ficou num cantinho. Jesus não veio e não ficou numa figura na parede. Jesus não veio e não ficou num crucifixo. Jesus não veio e brincou com eles, eu vou andar no meio deles e não vou deixá-los me perceber. A Bíblia diz que Jesus veio e estava no meio deles. Ele se posicionou de uma forma que todos pudessem presenciar a sua presença. Todos pudessem constatar a realidade da sua presença. Ele estava demonstrando de uma maneira clara, enfática, que ele queria que eles o vissem, que eles o conhecessem, que eles acreditassem nele e que isso os levassem a amá-lo. Por isso eu digo a você, se você não conhece a Cristo, se a sua vida não foi tocada com essa profundidade, se os seus medos não são fortalecidos, levados embora com uma experiência real na sua vida, você não conhece o Cristo ressurreto. Porque o Cristo ressurreto não fica numa parede, não fica num canto da nossa vida. Ele vem e ele se manifesta no centro, no meio. Ele quer que eu e você usufruamos da sua presença. O salmista certa vez foi indagado, o teu Deus, a tua fé, de que valor tem? Existem muitas pessoas que conhecem um Cristo
miserável, pobre, fraco, ferido, alguém que a gente tem que olhar e sentir pena dele. Mas esse Cristo que nós estamos falando é um Cristo ressurreto, um Cristo que não existe barreiras para ele, não existe portas fechadas para ele. Ele não está nem mesmo buscando a nossa fé, porque ele se manifesta quando nós estamos com medo. E ele vem, e ele se manifesta de uma forma que é possível você experimentá-lo. É isso que ele quer para você hoje. Que você usufrua dessa realidade. É isso que eu quero que você experimente hoje. Por isso que eu estou há 25 anos pregando isso, falando isso, nesse púlpito. E não sei quantos anos Deus vai me dar ainda. Porque, gente, conhecimento, teoria, não muda a vida de ninguém. A única coisa que muda a nossa vida é a presença de um Cristo verdadeiro, real, que está no centro, que está no meio da nossa vida, que age e intervém nos nossos medos, nas nossas inseguranças, que não existe barreiras para ele. E o que esse Cristo fez? Ele se manifesta com os discípulos, e agora percebam o que Jesus diz aos discípulos. A primeira coisa é que quando Jesus se manifesta, ele sempre traz consigo um dom, uma dádiva, um carisma, usando uma expressão bíblica, que não é nada menos que um presente. Então, quando a Bíblia fala de dom, de uma graça, de um carisma, a Bíblia está falando de um presente. E sempre que Jesus se manifesta na nossa vida, existem pelo menos 3 presentes que ele traz. Ele sempre vem acompanhado, a presença viva de Jesus se manifesta. E nesse texto nós percebemos que a primeira coisa que ele traz é o dom, é o presente da paz. A segunda coisa, a gente percebe que ele traz o dom, a dádiva, o presente do poder. E ele vem e traz o dom, o presente, a dádiva de trazer um sentido à nossa vida, uma finalidade à nossa vida, um propósito à nossa vida, uma razão à nossa vida. O oposto de paz é conflito. O oposto de poder é fraqueza. O oposto de sentido, de finalidade, de propósito é confusão, é desorientação, é despropósito. Mas Jesus está vindo, ele veio para vir de encontro à minha e à sua vida. Essa é a mensagem da ressurreição e da Páscoa. Por isso que ele, nesse texto, a primeira coisa que ele diz aos discípulos, ele diz 2 vezes: a minha paz esteja convosco, a paz esteja convosco. E é interessante que você observe algumas coisas. Primeiro, a ordem. A ordem aqui é importante. Jesus não chega falando em poder. Primeiro, ele não chega falando em propósito para a vida, razão para a vida. A primeira coisa que ele faz, antes de dar força, antes de dar rumo, ele fala em paz. Ele fala em paz. Porque se eu e você não tivermos paz com Deus, se eu e você não experimentarmos no íntimo da nossa alma, no âmago da nossa vida, paz, nós vamos gastar todos os outros recursos, todo o nosso poder, todo o sentido da nossa vida vai ser buscar a paz. Por isso que existem muitas pessoas por aí, gastando a sua energia, o seu dinheiro, o seu potencial, o rumo da sua vida é buscando uma paz fora de Jesus. Mas ele vem, e a primeira coisa que ele diz é: a paz seja convosco. E o interessante é que ele nos mostra que todas as outras coisas são consequências da paz. Que todo o resto não são, as coisas não são a causa, mas elas são o fruto. A paz seria a raiz da árvore. E as demais coisas são as frutas. Aquilo que você usufrui. Mas se você não tiver nas raízes a paz, você nunca vai ter nada na sua vida. Por isso,
É preciso entender que quem toma a iniciativa de nos dar a paz é o próprio Cristo. Nós não iniciamos a paz com Deus através das nossas ações. Você pode correr o mundo todo. Eu me lembro do meu pai, que meu pai sempre dizia: eu palmilhei a Terra Santa, eu peregrinei onde Jesus caminhou, eu recebi a bênção do Papa. Se Deus quiser, no final desse mês eu vou caminhar a Terra Santa também, só não vou pegar a bênção do Papa. Mas eu vou caminhar a Terra Santa, onde Jesus andou, mas isso só para conhecer, porque a paz Jesus já me deu. Jesus já tomou a iniciativa e entrou na minha vida, é grátis, é presente, é dom. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 2,14, pois Ele, Jesus, é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. E o objetivo dele é reconciliar-nos com Deus. Reconciliar-nos com Deus através da cruz. Na cruz, Deus destruiu toda a inimizade, toda a hostilidade que nos afastava, tudo aquilo que colocava ruído na nossa comunicação, toda aresta foi apontada porque Jesus Cristo. Então, quando Jesus se manifesta aos discípulos naquele dia, Ele está dizendo: eu sou o único que morreu, mas ressuscitei. Eu fui ferido pelas suas transgressões, eu fui machucado pelas suas transgressões, eu paguei o preço para que vocês tenham paz. Em qual área Deus quer nos dar paz? A primeira área é paz entre nós e Deus. Jesus está no meio dos discípulos, Jesus está de pé no meio daqueles discípulos, e Ele está ali não para apontar: vocês me abandonaram naquela cruz, eu fiquei sozinho, tu me traiu, tu me negou, Jesus não estava ali como um juiz, mas Ele estava se oferecendo a si mesmo aos discípulos. Eles queriam que eles o percebessem, que eles o vissem, porque eles queriam ser um amigo, um companheiro, alguém que estivesse ao seu lado. Deus enviou Jesus àquela cruz para que a sua justiça, a justiça e a ira de Deus fossem satisfeitas em Cristo. O castigo que foi colocado sobre Cristo era o meu, era o seu, era os nossos. Mas por o seu sacrifício nós temos paz com Deus. E a primeira coisa que eu e você precisamos é justamente isso: a paz com um Deus que é Pai, que quer nos chamar, quer nos trazer para a sua família. Mas não apenas paz com Deus, Ele também quer que tenhamos paz com aqueles que estão em Cristo. Ele quer que nós tenhamos paz com os outros, nós e os outros. Para a gente se reconciliar com Deus, quando você se reconcilia com Deus, isso reflete na sua vida horizontal, nos seus relacionamentos. Jesus vem para que eu e você possamos ter paz. Por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz: não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Não existe nada que impeça que nós possamos ter um relacionamento, que possamos ter paz nos nossos relacionamentos. Não há racismo, não há sexismo, não existe nenhuma barreira, porque Cristo veio para que tenhamos paz. Nós temos aqui no nosso meio um jovem que veio da Alemanha, o Matias. Acho que eu e mais uma meia dúzia aí conhecíamos o Matias. Mas o Matias é da nossa família, da fé. Ele é irmão em Cristo. Ele é da Alemanha. A única coisa que ele falava em português quando chegou aqui foi pica-fumo e cara de pau. Porque quando eu cheguei lá na Alemanha, eu e o Joel, e vimos aquele guri lá, muito espontâneo, falando em alemão, e eu mal e porcamente entendo inglês, que ele era em alemão. E aquele guri muito dinâmico, muito assim, sabe, espontâneo. Ele não sei se está entendendo o que eu estou falando, mas não vai entender nada. Ele chegou para mim e começou a falar comigo, o inglês dele não é muito bom, e o meu também não é muito bom. E daí eu disse: tu é um pica-fumo. Ele olhou para mim: pica-fumo? Eu disse: isso, agora ele já sabe que eu estou falando dele. Isso, ó, tu é pica-fumo. E depois ele andava atrás do Bill e da Aline querendo saber o que era um pica-fumo. Mas o que eu quero dizer é que esse menino sai de lá para cá e ele está no meio da sua família. Ele está numa casa sendo amado, cuidado. Não existe nada, nem mesmo a língua
é empecilho para que a gente possa caminhar juntos. Porque somos parte da mesma família, da fé. Cristo veio para que nós possamos ter relacionamentos significativos, para que a gente possa ter relacionamentos verdadeiros, únicos, que tragam sentido à nossa vida. Ele veio para que tenhamos paz com Deus, paz conosco. E acima de tudo, gente, Ele veio para que nós possamos ter paz entre nós e a nossa própria alma, para que possamos ter paz conosco mesmo. Todos nós precisamos estar em paz com a nossa consciência, com o nosso coração, livre de traumas, livre de culpas, livres de complexos, livres de coisas que afligem a nossa alma, que trazem insegurança, que trazem ansiedade, angústia, medo. Ele veio para que possamos encontrar paz com Deus e conosco mesmo. Conheci uma senhora que, durante 8 anos, carregou a culpa de uma consciência pesada por ter provocado um aborto e matado seu filho. E durante 8 anos viveu uma vida miserável. Até que um dia Cristo entrou no seu coração, lá naquilo que estava mais fechado, e a livrou da culpa que lhe levava a viver uma vida sem ter paz. Deus está dizendo a mim e a você que paz não significa que os pecados, os erros do passado não vão ser mais doloridos. Não significa que você vai olhar para trás e vai dizer assim, ah, que legal, que bom. Mas Ele está dizendo que a paz de Deus vai fazer com que a nossa vida não seja paralisada pelo que aconteceu. Ele não vai deixar que a nossa realidade hoje seja influenciada por o que aconteceu. Ele nos dá uma nova vida, uma nova perspectiva, novos relacionamentos, novo sentido. E isso é fruto da paz com Deus. Tem gente que está querendo poder, tem gente que está querendo sentido para a sua vida, mas ainda não se encontrou no íntimo, no âmago da sua vida com o Cristo que dá paz. Então você pode correr a sua vida toda, trocar de marido, trocar de emprego, fazer o que você quiser, mas você não encontrará sentido enquanto o príncipe da paz não for estabelecido no seu coração. É isso que Cristo está dizendo. A grande questão é que muitas vezes a dor não pode ser tirada imediatamente. Ninguém vai ter a sua dor tirada imediatamente. Mas a pena, o juízo, a culpa é removida. Porque Jesus é a paz e Ele veio para nos dar esperança. E como eu recebo essa paz? Como isso se torna realidade na minha vida? A Bíblia diz que é um presente de Deus. Nós o recebemos. Nós o recebemos. Ou podemos andar longe dele. Ou eu e você nos aproximamos dele, ou nos afastamos. Por isso que o evangelista João escreve: a todos os que o receberam, a todos os que se voltaram para ele, aos que creram no seu nome, ele diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que Paulo exclama aos romanos dizendo, fomos justificados pela fé, por isso temos paz com Deus através de Jesus Cristo nosso Senhor. É quando eu e você aceitamos. Por isso que Jesus por 2 vezes disse, a paz esteja com vocês. A paz esteja convosco. É preciso abrir o coração, é preciso recebê-lo, é preciso se entregar. Mas não ficou só na paz. A Bíblia diz que Jesus disse, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele dá um propósito, ele dá uma finalidade, ele dá um rumo. E ele continua dizendo, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui ele está falando do poder. Em Atos 1:8, Jesus diz, mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é poder. A obra que o Espírito Santo de Deus faz na minha, na sua, nas nossas vidas. O Espírito Santo que Jesus nos dá é aquele que nos torna capazes
de fazer o bem que eu e você simplesmente não conseguimos fazer. Aquilo que eu e você não conseguimos realizar, porque não somos capazes de fazer pela nossa conta própria, Ele nos dá graça, Ele nos dá força, Ele nos dá poder para que isso se concretize. Por isso que Ele soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Ele estava dizendo, esse poder, essa pessoa, Ele é a esperança para que vocês possam realizar, para que vocês possam concretizar o propósito de Deus para você. Saiba que se Deus não agir na sua vida, se nós não formos tomados pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus que habita no coração daqueles que creem, nós somos incapazes de vencer a nossa tendência autodestrutiva. Existe em mim e em você uma natureza que tende, que pende, que é favorável àquilo que nos destrói. Por isso que Jesus nos dá a paz. E agora Ele diz, eu vou dar poder para você se tornar uma pessoa capaz de realizar as coisas que os meros seres humanos são incapazes de fazer. Eu vou lhe dar poder, eu vou lhe dar força para você derrotar o seu próprio egoísmo, para que você possa amar a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu irmão, além de você. Porque existe dentro de você um egoísmo que tende você a não se dar, não se doar. A sociedade está tomada. A mídia hoje mostra de todas as coisas que nós ficamos horrorizados pensando como isso é possível. Seres humanos, pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, mas entregue à sua própria sorte. Mas Cristo está dizendo, eu quero lhe dar poder, para que você possa realizar o propósito de Deus, para que você possa fazer aquilo que pessoas comuns não podem fazer, para que você possa vencer as suas paixões, compulsões, taras e vícios, para que você possa valorizar a vida que Deus tem para você acima de outras coisas. E Ele continua dizendo, eu vou lhe dar um propósito, um rumo, um norte para a sua existência, para a sua vida. O nosso grande propósito, o objetivo da nossa vida, é quando eu e você aprendemos a conhecer a Deus, na paz de Deus, no poder do Espírito Santo. Fazemos a vontade de Deus, para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas. Deus está querendo que eu e você encontremos sentido para a nossa existência, sentido para a nossa vida, que Ele dê um rumo à nossa existência, que saiamos da mediocridade e possamos glorificar a Deus em todas as coisas. E o último versículo, o verso 23, ele diz, de quem perdoardes os pecados serão perdoados, de quem não perdoardes não serão perdoados. Alguém vai dizer, mas eu não entendi esse negócio aí, o que é isso? O que Jesus está dizendo é que quando você, na paz de Cristo, no poder do Espírito, fazendo aquilo que Deus quer, você proclama, você anuncia, você compartilha que Deus em Cristo Jesus reconciliou o homem consigo e que em Cristo é possível encontrar vida. Se as pessoas entenderem que, compreenderem, receberem que em Cristo há perdão para os seus pecados, que existe uma possibilidade de uma nova vida, eles serão perdoados. Porque é a boca de Deus falando através da boca de você, da minha, da sua, quando nós fazemos a vontade de Deus. Estamos aqui em centenas de pessoas e nesse momento Deus está usando a boca minha como um simples servo de Deus para dizer a você que você precisa dar lugar a Cristo Jesus. Você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador. E se você fizer isso, você usufruirá de paz. Deus lhe dará poder para você fazer aquilo que até hoje você não conseguiu fazer, para viver a vida que Deus quer que você viva, e que você vai encontrar sentido, razão, propósito para a sua existência. Agora, se isso entrar no seu ouvido e sair por um outro ouvido,
você vai continuar com a sua mesma vida, tendo um Jesus pendurado na parede, tendo Jesus num crucifixo, tendo Jesus largado em um canto, mas que não muda nada na sua realidade, que não vem ao encontro dos seus medos, e você não consegue viver o propósito de Deus. O que você tem feito com o Cristo? Qual tem sido a realidade da sua vida? Por isso que eu desafio você, nas próximas 4 semanas, a participar de um desses grupos, ou então abrir a sua casa para que alguém vá até a sua casa e compartilhe. Para que você possa usufruir da sua vida, da realidade de um Deus presente, vivo, que quer que você o veja, quer que você o acredite, quer que você o experimente e quer que você o ame. E aí a sua vida será mudada radicalmente. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de Ti. E assim como os discípulos estavam, Senhor, em um ambiente, em um local, em uma sala com as portas fechadas, as nossas portas aqui estão abertas, Pai. Mas eu sei que existem corações aqui, que existem alguns compartimentos, existem algumas áreas da vida que estão fechadas, existem alguns lugares inacessíveis, existem coisas que o esposo já tentou entender e não conseguiu, que a esposa já tentou entender e não conseguiu, que os filhos, que os pais. Existem lugares, Senhor Jesus, que nenhum conselheiro, que nenhum médico, nem mesmo aquele que se entregou à volúpia do amor, da paixão, não conseguiu ser tocado no âmago da sua vida. Mas Cristo é o Cristo que se manifesta. E eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, e que cada um possa experimentar na sua vida a paz de Deus, que dá sentido, que dá compreensão. Talvez existem pessoas aqui que já estão cansadas, porque já gastaram todas as suas energias, já procuraram tantos caminhos, tantos rumos, tentando encontrar o sentido, a paz consigo mesmo, a paz dos seus relacionamentos, a paz com Deus, mas não tem encontrado. Eu te peço agora, te revela, como só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Ainda com a sua cabeça curvada, eu gostaria de orar com pessoas que gostariam de ter apenas um conhecimento intelectual de Cristo, pessoas que reconhecem que a sua religiosidade, a sua fé, o seu conhecimento não tem mudado a sua realidade interior, não tem vindo de encontro dos seus medos, e que você precisa experimentar desse Cristo verdadeiro. Você precisa tê-lo no centro da sua vida para que você possa tocá-lo, experimentá-lo, amá-lo, acreditá-lo. E eu gostaria de orar com você, se você gostaria de receber a Cristo. Aí onde você está, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você, pode levantar. Isso, temos muitas mãos levantadas. Jesus conhece o seu coração. Aleluia. Convidaria toda a igreja a ficar de pé. Você que levantou a sua mão, fique de pé também. Feche seus olhos. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o seu coração. Talvez você seja membro dessa igreja, talvez você já conheça essa história, mas você não usufrua dessa presença. Coloque a sua mão sobre o seu coração também. Seja sincero com Cristo e diga: Deus, eu não quero viver na experiência do pastor dessa igreja, eu não quero viver na experiência do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, do meu amigo, mas eu quero te conhecer. Eu quero que você rompa os meus medos com o poder, com a coragem, com a fé, e que a paz de Deus venha sobre a minha vida. Pai, eis aí a vida dos teus filhos, eles são teus, e assim como tu surgiste de uma hora para outra no meio daquela reunião dos discípulos que estavam com medo,
estavam escondidos. Tu estás nesse lugar. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que é poderoso, que é eficaz, que convence, que não existe barreira, que não existe impedimento, quebre agora. Ponha por terra todo o sofisma, toda a fortaleza, tudo aquilo que impede o teu filho e a tua filha de usufruir da vida que há em Deus. Vida plena, vida abundante, vida que traz propósito, sentido, existência, que não andamos mais perdidos de um lado para o outro, não sabendo o que queremos da nossa vida, mas tenhamos um rumo, uma direção e poder para dizer não, poder para dizer sim, poder para vencer tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus nas nossas vidas. Que a paz de Deus ilumine os corações, no nome de Jesus, aleluia. Você pode assentar-se. Você que levantou a sua mão convidando Jesus para entrar na sua vida, nós queremos repartir aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E para isso eu gostaria que você procurasse essas meninas com esse colete cor de laranja. Elas têm uma literatura e um CD gratuitos para você. Queremos que você leve para casa, que você ouça, leia e saiba mais a respeito de Jesus. Eu quero dizer para vocês que nós não estamos falando de religião. Nós não estamos falando de tradição dos nossos pais. Nós não estamos falando de dogmas, de doutrinas. Nós estamos falando de uma pessoa. Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, quer mudar a sua vida, as nossas vidas. Então abra o seu coração, creia nisso. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Obrigado às irmãs do Conte Comigo. Você recebeu o nosso informativo. Nesse informativo você deve levá-lo na nossa reunião durante a semana, porque aqui está a lição que você vai compartilhar. Você tem o endereço de todos os nossos grupos. Você pode, como eu disse, preencher e convidar, deixar ali para a gente ir de encontro à sua casa. E você tem todos os nossos horários das nossas reuniões. Amanhã pela manhã, das 6 às 7, nós estamos aqui durante a semana orando de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. Se você tiver um tempinho, você não precisa ficar a hora toda, você pode chegar às 6 horas e 6h15 e ir embora, mas nós estaremos orando. O pastor Silvano vai estar passando aqui, vai estar fazendo um anúncio e depois orando e encerrando o nosso culto. Foi uma alegria muito grande estar com vocês e que Deus possa dar uma semana abençoada a todos nós, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Eu vou convidar os maridos irresistíveis, então, que tiveram no retiro no final de semana, a passar aqui na frente, para ser apresentado à igreja, né? Como é que ficou a obra que Deus fez? É? As esposas que concordam, que aplaudam aí, né? Aleluia! Oh, glória! Só para você saber, nós, como rede de homens, nós temos as nossas reuniões aos sábados à noite, às 20 horas aqui na igreja. E nesse final de semana nós realizamos um retiro, sexta, sábado e domingo. O tema foi marido irresistível e olha, Deus teve que tratar um punhado, né? Oh, Jesus. Quem disse que homem não chora, oh Deus, Deus trabalhou. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês um cântico, um louvor, que foi ministrado em nosso coração. E que ela seja essa mensagem para nós, cada um desses queridos que aqui estiveram no retiro de homens. E para você também que não esteve lá, você que tem a sua família, a sua casa, que esse cântico, que essa expressão de louvor que nós cantaremos juntos, reflita essa verdade. Amém? Então vou passar aqui para o Wagner, o nosso gogó de ouro aí, né? Aleluia. Vamos colocar de pé, igreja, para cantar junto conosco? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por um momento que a gente passou lá nesse final de semana.
E para entender esse louvor é que o que foi trabalhado na nossa vida é que a gente tem que refletir a presença do Senhor. E cada um desses homens que estão aqui tiveram a oportunidade de Deus de serem trabalhados no seu coração. E em qualquer lugar que eles colocarem a planta dos seus pés, aonde eles estiverem, temos que ter a consciência que temos que refletir a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Sabe por quê? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. A igreja junto, todo mundo. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. A igreja toda junto. Você é o espelho que reflete. Não chore se o mundo já é o bastante. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Uma glória, uma salva de palmas para Deus. Louvado seja Deus. Desistir. Santo é o teu nome. Fica aqui um pouquinho. São ainda 10:50. Eu queria desafiar a igreja. Está vendo esses homens aqui? Todos eles hoje foram ungidos. E a unção é para ministrar. Se você que está aí foi tocado por essa palavra, aqui está ministros de Deus que vão abençoar a sua família. Se você quiser ir embora, nós vamos orar e você pode ir. Mas se você quiser ser ministrado por Deus mais ainda na sua família, eis aqui homens de Deus, pessoas que foram tratadas, ministradas. Não somos perfeitos, mas estamos à disposição do Senhor para fazer com que a obra dele seja manifestada. Amém? Vamos orar e depois, se você quiser uma oração, você pode vir aqui, que todos eles estão à disposição. Amém?
Deus, obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, obrigado por esse tempo na tua presença, esse final de semana de retiro, obrigado porque, Senhor amado, tu tornaste esses homens irresistíveis através da obra do teu Espírito Santo, e te agradecemos porque a família, Deus, que tu tem constituído, a família da fé, começa lá na nossa casa, Pai, e tu tens ministrado para que sejamos homens, maridos que realmente tratem a nossa esposa, a nossa família, como Cristo tratou a sua igreja, amou e se entregou por ela. Te bendizemos pela tua obra, te agradecemos por essa reunião, por esse culto, por cada um que aqui está. Nos despede, Deus, não da tua presença, nos leva guardados para a tua casa, mas queremos, Pai, em nome de Jesus, continuar sendo ministrados em nossos corações através dessa palavra, nos grupos de crescimento na semana. Opera o teu querer, a tua vontade completa, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, estamos à disposição. Amém? Glória a Jesus.